ITA 2012, parte discursiva da prova, questão 29. Nunca nem vi, não. Determine os valores de θ pertencente ao intervalo de 0 a 2π, tais que log de I é elevado a seno de θ na base tangente de θ maior ou igual a zero. Observações. Log de x na base A igual a y, certo? Para a gente calcular o logaritmo, que é a função inversa da função exponencial, a gente define que o A tem que ser sempre maior do que zero. Não tô lembrado, não. Porque senão a gente não conseguiria fazer a função inversa da função exponencial. Isso aqui temos basicamente dois casos. O A pode ser maior do que 1, ou então o A ele está entre 0 e 1. Nunca nem vi, que dia foi isso? Se o A é maior que 1, o gráfico da função logarítmica ele é mais ou menos assim. Isso aqui é y igual a log de x na base A. E o gráfico da função exponencial é mais ou menos assim. A elevado a x, certo? De forma que eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Se for dessa forma aqui, a minha exponencial vai ser mais ou menos assim, a elevado a x. De forma que eles também são simétricos. Só um esboço. Que seria também log de x na base A, só que com A entre 0 e 1. Então, com essa definição aqui simples de logaritmo, a gente vai tentar resolver essa questão. Mas antes disso, eu vou só fazer uma mudança de base aqui nesse logaritmo, de forma que eu fique com ln de E elevado a seno de θ sobre ln de tangente de θ maior ou igual a zero. E aí eu tenho que seno de θ sobre ln da tangente de θ maior ou igual a zero, certo? Mudança de base, ln daqui sobre o ln daqui, e o ln de E elevado a seno de θ é apenas o seno de θ. E aí eu vou olhar para isso daqui. Eu tenho as duas possibilidades para o logaritmo ali que sobrou. Então, vamos lá. Vamos trazer para cá isso que eu descobri. No primeiro caso, eu vou olhar para o meu logaritmo aqui inicial. Eu vou fazer o meu primeiro caso para o qual a tangente de tangente de θ está entre 0 e 1. Se a tangente de θ está entre 0 e 1, o ln da tangente de θ vai ser o quê? Ora, imagina, ln é o logaritmo da base neperiana. E elevado a alguma coisa tem que estar entre 0 e 1. Mas se é 2, alguma coisa, que elevando a alguma coisa tem que estar entre 0 e 1, necessariamente essa alguma coisa tem que ser negativa. Concorda? Então ln de tangente de θ tem que ser menor do que 0. Se a ln da tangente de θ fosse igual a 0, E elevado a 0 ficaria igual a 1, que é exatamente esse limite. Então é exatamente isso. Para ln de tangente de θ menor do que 0, a minha tangente de θ está entre 0 e 1, de acordo com esse logaritmo. Ora, mas ali disso aqui e isso aqui, se o ln da tangente de θ tem que ser menor do que 0, isso é negativo, para isso daqui ser maior ou igual a 0, então o meu seno de θ tem que ser menor ou igual a 0. Sim ou não? Que para a divisão ficar positiva, ele tem que ser negativo ou 0 para manter a igualdade. Quando é que o seno de θ ele vale 0? Quando é que o meu seno de θ ele é negativo ou 0? Quando o meu θ estiver entre π e 2π. Sim ou não? Sim. Além disso, a minha tangente de θ tem que estar entre 0 e 1. Então, meu θ ele tem que estar entre 0 e π sobre 4, maior que 0,
e π sobre 4. Ou então, mesma coisa no terceiro quadrante. Tá aqui o meu círculo trigonométrico. Aqui é a tangente. Aqui é 0, aqui é 1. É aqui no 45 graus, né? Que é o mesmo π sobre 4. Então é esse arco aqui, esse intervalo aqui, melhor dizendo. E esse intervalo aqui, certo? Então é isso, ou entre π e π mais π sobre 4, que dá 5π sobre 4. O 5π sobre 4 é o diametralmente oposto ao π sobre 4 no círculo trigonométrico, que também vai ter a tangente igual a 1, seria o 225 graus. Então eu preciso achar a interseção entre esses intervalos. O θ está entre π e 2π. Isso aqui já não nos dá nada, mas aqui nos dá alguma coisa. Então a interseção entre esses dois intervalos, é o θ entre π e 5π sobre 4. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso? Minha tangente de θ tem que ser maior do que 1. Tangente de θ maior que 1. Se a tangente de θ é maior que 1, o logaritmo neperiano da tangente θ, ele é maior que 0. Concorda? Opa, maior que 0. Então, para isso daqui ser positivo, seno de θ tem que ser positivo, ou 0. Quando é que isso ocorre? Isso aqui ocorre quando θ está entre 0 e π. Sim ou não? Mas olhando para cá, tangente de θ maior do que 1. Quando é que a tangente de θ é maior do que 1? A tangente de θ, lembrando que essa informação eu consigo isso e com essa eu consigo essa. Para a tangente de θ ser maior do que 1, o meu θ tem que ser maior do que π sobre 4 e menor do que π sobre 2. No π sobre 2, a partir do π sobre 2 ele começa a ser negativo. Ou no arco simétrico, né? O θ está entre 5π sobre 4 e 3π sobre 2. De novo, a gente tem que achar a interseção entre isso e isso. θ tem que estar entre 0 e π, isso aqui já vai embora. Então, o θ tem que ser maior do que π sobre 4 e menor do que π sobre 2. Certo? Então, nosso conjunto de solução é isso e isso. Então, finalizando, θ é igual a π até 5π sobre 4. Colchete virado para fora, porque é o sinal de menor que, então igual, de π sobre 4 a π sobre 2.